Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Dia maravilhoso para nós vascaínos, né, cara? Depois de uma vitória espetacular, com um jogador a menos ontem por 2-0, fora de casa diante do Fortaleza, o vascaíno só tem motivos para comemorar e sonhar com uma vaga na Libertadores no ano que vem. Vamos falar muito do atual momento do Vasco, vamos trazer aqui mais do jogo de ontem diante do Fortaleza, vamos falar também aqui do Vasco repudiando o que disse o presidente do Flamengo, meio que insinuando que a Crefisa emprestou dinheiro para o Vasco e o Vasco foi lá e entregou o jogo para o Palmeiras. Vamos falar disso, vamos falar também aqui da situação do Renan Lodge, tivemos atualizações, e também do Barros, né, cara? Inacreditável que joga esse atleta, né, cara? Vamos falar aqui dos números desse jogador, muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado aí mais uma vez, sempre a galera que está se inscrevendo, quem está acompanhando, assistindo todo dia nossos vídeos. Valeu demais aí quem está dando esse voto de confiança, todo dia entrando inscrito novo. Falta pouquinho, como eu venho falando aqui, muito pouco mesmo, para chegar a 226 mil inscritos. Falta um pouco menos aí de 400 pessoas. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a atingir essa marca tão importante. E quem sabe até o fim do ano, até a virada, até o dia 31, a gente conseguir chegar a 230 mil inscritos. Se você também puder clicar no botão hypar, vou agradecer demais aí. Também é importante para o YouTube recomendar para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro o nosso canal. Bom, pessoal, o Vascão ontem venceu e venceu muito bem o Fortaleza por 2-0 fora de casa. Uma partidaça do Léo Jardim, do Ryan e principalmente do Cauã Barros, cara. O que jogou o Barros no jogo de ontem foi um absurdo. Um jogador incontestável já no meio-campo do Vasco, né? Já caiu facilmente nas graças do torcedor vascaíno desse retorno dele ao clube. Um jogador que foi um leão dentro de campo ontem, o trocadilho aí com Fortaleza, mas foi um leão, jogou por dois, né? O Hugo Moura, cabaço, foi expulso, ele teve que se desdobrar, ou melhor, se dobrar dentro de campo, né, cara? Teve que fazer a dele e também a do seu companheiro que foi expulso infantilmente no jogo de ontem, e ele jogou muito bem, cara. Foi, com certeza, um dos melhores, se não para mim, o melhor jogador da partida diante do Fortaleza. Esse resultado vai muito também para a conta do Léo Jardim, que foi milagroso. Ontem teve milagres, não somente defesas difíceis, mas milagres do Léo Jardim no jogo diante do Fortaleza. E o garoto Ryan, falar o quê, né, cara? Falar o quê dessa joia, a maior promessa do futebol brasileiro, como até falei no pós-jogo ontem. É triste a gente ver que o Ryan é pouco elogiado, né? A grandeza desse jogador, esses caras, esses comentaristas não entendem o que é o Ryan, não sabem o tamanho da joia que tem no futebol brasileiro hoje. Não é só do Vasco, é para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira. Esses ditos defensores de seleção brasileira tinha que pensar que realmente, pô, o Ryan é o futuro do Brasil, é o futuro camisa 9 da seleção brasileira, é o futuro ponta direita da seleção, porque ele joga em todas, meu amigo. É um jogador absurdo. Com certeza é um atleta que vai evoluir demais e ser certamente um dos melhores jogadores do mundo. Eu tenho certeza absoluta disso. Ele saindo do Vasco, indo para um clube gigantesco na Europa, ele vai rapidamente conseguir se adaptar a esse clube, vai rapidamente ter o perfil europeu, porque ele já tem isso, é um jogador alto, forte, com velocidade, com força, com arranque, com drible, com chute de fora da área, é um jogador completo, né? Certamente aí, muitos times da Europa vão querer vir, cair matando em cima do Ryan para tirá-lo do Vasco em janeiro, e o Vasco vai ter que fazer a melhor escolha, tanto para o clube e também para a carreira do próprio atleta, porque é um jogador que tem que ser bem trabalhado para ele ser, sem dúvida nenhuma, titular de Copa do Mundo, titular de seleção brasileira por anos e titular do clube que ele jogar lá no futebol europeu. Jogador diferenciado, como disse o Diniz, é um atleta que com certeza é uma das maiores joias do futebol brasileiro, né? Um descanso para ele e na segunda-feira ele vai estar à disposição. Acho que ele foi muito bem aqui no Vasco, todo mundo muito feliz por ele. Atuação, eu já tinha ficado muito feliz que ele tinha entrado muito bem contra a Coreia e eu acho que ele deu um passo importante aí para ter uma chance real de disputar a Copa do Mundo. Aqui tem outros jogadores, eu acho que o Vasco vão se colocando em condição. O Coutinho é um, acho que o Ryan é outro. Muito claramente para mim, o Ryan é um jogador muito diferente. Considero ele talvez o atacante mais completo do futebol brasileiro. É um jogador que consegue jogar dos dois lados do campo, consegue jogar de 10, consegue jogar de 9, com uma mesma desenvoltura. Um jogador grande, um jogador canhoto, um jogador rápido, um jogador jovem, um jogador que não precisa
tomar distância da bola para chutar. Ele chuta de qualquer distância e acerta quase todas as bolas no gol. Jogador que tem muita intimidade com o gol. Então ele é um atacante completo. O Ryan é um cara, para mim, que ele merece ser olhado com muito carinho pela seleção. Porque ele é muito talentoso e ele tem um potencial gigantesco. Vamos torcer para que o Ryan continue essa frequente evolução, que ele continue ajudando o Vasco jogo após jogo, porque está jogando demais, está monstruoso no ataque vascaíno. Ontem também gostei muito da atuação da defesa do Vasco, cara. Finalmente temos zagueiros. Tá aí, cara, a prova que o torcedor sempre quis, que a diretoria buscasse zagueiros, né? O Pedrinho, cara, temou bastante. Agora tá fazendo um bom trabalho, mas é sempre bom lembrar que ele temou demais para contratar bons zagueiros pro Vasco. Insistiu muito tempo com o horroroso João Vitor, que para mim é o pior zagueiro da história do Vasco, porque o Vasco investiu mais de 40 milhões em um zagueiro que entregava igual, por exemplo, o Jorge Luiz, entregava igual o Eduardo Luiz, o Bilson, qualquer um desses zagueiros horrorosos que passaram pelo Vasco. Por isso que para mim ele é o pior zagueiro do Vasco, da história do clube, porque o Vasco teve que pagar milhões para ter um zagueiro que jogava no nível de zagueiros horrorosos que passaram pela nossa história. Com certeza, a zaga do Vasco foi qualificada com a chegada do Cuesta e também do Robert Renan. Você vê que os dois vêm se complementando, vêm já tendo um entrosamento, mesmo que mínimo, mas já tem um entrosamento ali entre os dois jogadores e claramente vai ter muito sucesso aí essa dupla de zaga, tomara que por anos, né? Tomara que o Vasco no ano que vem faça um investimento para comprar tanto o Robert Renan, que tem um contrato se encerrando antes do que o Cuesta, e também o Cuesta, que tem um contrato aí com o Vasco até o fim do ano que vem. Com certeza a gente torce muito para que o Vasco consiga comprar esses dois jogadores e que eles continuem jogando bola, né? No geral, como um todo, gostei demais da atuação do Vasco. O Vasco foi inteligente, soube jogar na proposta do Diniz após a expulsão do Hugo Moura. Parecia que ia pôr tudo a perder, né? O jogador pôs realmente tudo a perder. O Vasco poderia ter perdido o jogo, mas o Vasco teve consciência, teve inteligência, obediência tática para conseguir vencer o Fortaleza e ser cirúrgico. No contra-ataque, que a bola sobrou pro Ryan, ele partiu num contra-ataque absurdo. Foi parar dentro do gol e fez o gol. No outro contra-ataque, no segundo gol, o David foi lá com toda a categoria num contra-ataque também iniciado pelo Matheus França, por Mita Rodrigues. Participou bem da jogada e na sobra o David empurrou para o fundo da rede. Com certeza o Vasco foi cirúrgico, muito cirúrgico no jogo ontem, mereceu sim os 3 pontos. E estamos na 9ª colocação com 36 pontos conquistados, uma pontuação excelente. E o Vasco já mirando coisas maiores dentro do campeonato. O campeonato do Vasco hoje já é contra Botafogo, contra Bahia, Fluminense, São Paulo, também ali Red Bull Bragantino, Ceará que está encostando. É esses times aí que estão ali no bolo para a luta na pré-Libertadores. Todos esses times agora são os concorrentes do Vasco, nessa busca por vagas aí a pré-Libertadores do ano que vem. Como eu falei no pós-jogo ontem, todo mundo espera que talvez aumente as vagas via Campeonato Brasileiro, principalmente se o Palmeiras ganhar a Copa Libertadores, se o Flamengo ganhar, lógico, eu não quero que o Flamengo ganhe a Libertadores, vai aumentar do mesmo jeito uma vaga, mas eu prefiro que não tenha essa vaga do que ver a mulambada ganhar mais um título de Libertadores. E na Copa do Brasil, o melhor cenário, lógico, é o Vasco ser campeão, garantir vaga direta, mas se o Vasco não for campeão, seria interessante Cruzeiro ou talvez o Fluminense ganhar esse título, porque vai aumentar mais uma vaga dependendo da posição do Fluminense. O Fluminense não é muito confiável, eu acho que o ideal sempre é o Cruzeiro ser o campeão, caso o Vasco não seja o campeão. Porque se o Cruzeiro ganhar, vai automaticamente aumentar uma vaga para a pré-Libertadores, podendo virar G8. Essas vagas aí, o Vasco claramente tendo condições plenas de ir para a Libertadores no ano que vem, via Campeonato Brasileiro. Mas, lógico, vamos torcer para o Vasco fazer um bom Brasileirão e conseguir, lógico, ser campeão da Copa do Brasil para coroar esse belíssimo trabalho do Fernando Diniz, calando todos os críticos que pediram a demissão do Diniz meses atrás, né, cara? Cara, eu tenho que admitir, eu pedi muito a saída do Diniz, né? Mas agora, meu amigo, passou águas passadas, né, digamos assim, águas passadas, o Diniz é o melhor treinador do mundo, o Diniz está trabalhando com o melhor presidente da história do Vasco, nunca critiquei nenhum dos dois, e certamente aí tá todo mundo feliz da vida. Mas, falando sério, mano, um trabalho impecável realmente da diretoria do Vasco, finalmente colhendo os frutos que plantou lá no passado, agora vem dando resultado, e o Pedrinho, com certeza, tinha razão no fim de tudo, né, cara? Se tratando de Campeonato Brasileiro, se a gente parar, e é um exercício até bom para as pessoas fazerem, eu acho que o nosso elenco hoje, ele está entre os 8. Elenco, está entre os 8.
finalmente terei que concordar com o Pedrinho que o Vasco é top 8, meu amigo. Finalmente, cara. Eu nunca imaginei que ia falar isso aqui no canal, mas eu tenho que concordar que o homem estava certo. Nunca esteve errado o senhor Pedro Paulo. E o Vasco é top 8 no Brasileirão. Hoje é top 9, mas está jogando futebol de top 3, meu amigo. Com certeza, o Vasco tem condições sim de ir para a Libertadores no ano que vem via Brasileirão, assim a gente espera, né? Continuando jogando dessa forma. E os próximos jogos do Vasco, vamos ter jogos complicados, mas jogos também acessíveis, assim como foi contra o Fortaleza, e confrontos diretíssimos por essas tão sonhadas vagas à Libertadores da América. Na segunda-feira já vamos ter o clássico diante do Fluminense, o jogo no Maracanã, um campo aí que, na minha opinião, dá mais benefício ao Fluminense, que joga lá sempre, mas o Maracanã também é a casa do Vasco, o Vasco tem que sempre voltar a atuar no Maracanã, o Vasco não pode deixar por isso mesmo. É uma sugestão que eu faço aqui à diretoria do Vasco para lutar mais pelo Maracanã. Eu acho que depois que começar as reformas em São Januário, o Vasco vai entrar mais de vez nessa briga aí para tentar gerir o Maracanã também e poder mandar seus jogos lá. Porque o Maracanã não é do Flamengo e tampouco também do Fluminense. Não é de nenhum desses clubes. E com certeza os outros times, Botafogo e Vasco, têm total direito de jogar no Maracanã. E como eu falei, vamos ter esse jogo na segunda-feira. Muito ruim, né, cara? Infelizmente, o jogo na segunda, ninguém gosta de jogo nesse dia, nesse horário. E com certeza o torcedor gostaria que fosse no domingo, no final de semana. Mas infelizmente será na segunda às 7h30 da noite diante do Fluminense. Depois vamos enfrentar o pior Bragantino dos últimos anos. Acho que esse Bragantino é pior do que o que quase caiu ano passado. Vamos enfrentar fora de casa. Outro tabu para o Vasco quebrar, assim como foi contra o Fortaleza, porque o Vasco não consegue vencer o Bragantino jogando em Bragança Paulista. Jogo no dia 26, às 6h30 da noite, no domingo, esse jogo. Depois joga em São Januário, já em novembro, no dia 2, diante do São Paulo, às 8h30 da noite. Um adversário muito acessível para o Vasco, que historicamente sempre apanha para o Vasco em São Januário. E depois vamos ter ainda Botafogo no Engenhão e Juventude em São Januário. Botafogo no dia 5 e Juventude no dia 8. Com certeza o Vasco tem condições de vencer todos esses jogos. Todos esses jogos o Vasco tem condições para, quem sabe, encostar até mesmo no G4, meu amigo, dependendo de combinações de resultados. Na minha opinião, dá para o Vasco sonhar com coisas grandes dentro do Campeonato Brasileiro. Como falou ontem na coletiva o Diniz, quando você está lá embaixo, você está lutando contra o rebaixamento, não dá para sonhar tão alto assim. Só que agora a tabela já permite que o Vasco sonhe. E se o Vasco fazer bons pontos nesses confrontos diretos, tanto contra Fluminense, Red Bull Bragantino, São Paulo e Botafogo, o Vasco vai entrar na briga, não somente para o G6, mas para o G4. Tem o Mirassol lá, que está jogando muito, está bem consolidado também, mas quem sabe vai que baixa um pouco o futebol dos caras e o Vasco se veja na possibilidade de conseguir, quem sabe, uma vaga direta a Libertadores via Brasileirão. Dá para sonhar, cara, não é uma coisa impossível, dá para sonhar. Hoje a distância do Vasco para o Mirassol é de 13 pontos. Se o Vasco conseguir uma boa pontuação desses jogos que eu mencionei, dá para sonhar sim, claro, dependendo de tropeços aí nas rodadas. Não, sonhar, o torcedor está sonhando faz tempo, eu acho. Com isso e a gente também. Quando você está na parte de baixo da tabela, é muito difícil ficar falando de Libertadores. Mas a pontuação do Vasco, depois que eu cheguei, ela não condiz com o que o time desempenhou. Era para a gente estar mais bem classificado na tabela. Pelo menos uns 6, 7 pontos para cima no mínimo. A gente deixou escapar pontos assim que estava totalmente na nossa mão. E agora, com o resultado está acompanhando o desempenho da equipe, a gente conseguiu pontuar bem nos últimos, principalmente no retorno. Existe uma tendência, obviamente, que a gente consegue olhar, não só sonhar, mas de maneira objetiva, olhar mais para cima na tabela. Mas sabendo que o campeonato é muito difícil, e se você não pontua e os outros pontuam, você acaba ficando naquela situação ali. Então a gente está numa situação de meio de tabela. Eu acho que a gente pode olhar não só pela pontuação, acho que pelo que o time desempenha desde o primeiro turno, quando a gente não estava conseguindo vencer, mas jogando bem, o trabalho que está sendo feito, isso faz com que a gente consiga sonhar e se projetar numa posição melhor e sonhar com coisa melhor para o time. E só para fechar o assunto, o jogo de ontem, com certeza o Barros, como eu falei, foi o melhor em campo. E só um dado muito curioso, cara, muito curioso mesmo. O Vasco não perdeu ainda com o Barros titular. São 10 partidas desde o retorno do jogador ao Vasco. Nos últimos 10 jogos o Vasco perdeu um, só que ele não estava em campo. Com certeza é muito impactante o retorno do atleta aí ao Vasco. 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates e uma classificação às semifinais da Copa do Brasil. Tá bom pra você, meu amigo? Esse é o retrospecto do Barros com a camisa do Vasco.
Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. A gente falou que o Vasco vai enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão aí na próxima segunda-feira, só que vamos ter o sorteio dos mandos do jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil na próxima quarta-feira, dia 22, às 5 horas da tarde. A CBF fará esse sorteio para definir os mandos aí dos jogos entre Vasco e Fluminense e também Cruzeiro e Corinthians. A tendência é que os dois duelos entre Vasco e Fluminense sejam infelizmente disputados no Maracanã, o que não é bom para o Vasco. Com certeza o melhor seria o Vasco mandar o seu jogo em São Januário. O mando de campo vai definir qual clube será responsável pela comercialização dos ingressos e com certeza a gente espera que o Vasco elimine o Fluminense e vai à final da Copa do Brasil enfrentar Cruzeiro ou Corinthians. Se o Vasco for para a final, eu acho que temos grande chance de enfrentar o Cruzeiro, porque o time do Corinthians é horroroso. Se for o Corinthians, melhor para o Vasco, porque é um time fraco que dá para o Vasco ganhar e ser campeão e exorcizar todos os fantasmas que envolvem Corinthians e Vasco, a freguesia do Vasco com esse clube, né? Tomara que seja o Corinthians o nosso adversário na final e que o Vasco consiga eliminar eles e ganhar o título da Copa do Brasil em cima de um adversário que sempre leva a melhor contra o Vasco e nada melhor do que dar aquele troco daquele Mundial de 2000 enfrentando o Corinthians na final e ganhar deles em São Januário. O título seria maravilhoso, né? Quem sabe? Comenta aí o que você acha desses mandos de campo sendo no Maracanã. Os dois jogos, infelizmente, contra o Fluminense serão no Maraca. Bom, pessoal, tivemos aqui novidades envolvendo o Renan Lodge. O Vasco segue monitorando o mercado para a próxima temporada. Tivemos nos últimos dias vários nomes especulados no Vasco: Luciano, Guilherme Arana, o próprio Renan Lodge, o zagueiro Nino e por aí vai. E a situação, segundo o jornalista Jorge Nicola, é de que, apesar das especulações, o empresário do Renan Lodge teria negado qualquer possibilidade de um acerto do jogador com o Vasco. A informação inicial foi trazida pelo VGCast, ou VDGcast, não vou me recordar aqui. Eles trouxeram essa informação inicial que o jogador estaria muito avançado com o Vasco, que o Vasco já teria reuniões com representantes do atleta e que até mesmo estaria palavrado com o clube. Só que, segundo as informações de Jorge Nicola, a chance é zero, nenhuma negociação em andamento com o Vasco. Vamos aguardar ver se vai, quem sabe, existir algum interesse do Vasco nesse jogador e que, enfim, o Vasco faça alguma proposta para ter, quem sabe, de fato, interesse em contratar o Renan Lodge. É um ótimo reforço, na minha opinião, para a próxima temporada, caso ele seja contratado, só que até agora, segundo o empresário do atleta e as informações confirmadas pelo Jorge Nicola, não existe nada entre Renan Lodge e Vasco. Assim que a gente tiver alguma confirmação, alguma outra informação, vamos trazer aqui no nosso canal e também de outros jogadores que podem, quem sabe, aparecer aí especulados ou em negociações com o clube. Bom, pessoal, ontem foi um dia que ficou bem marcado, não somente pela vitória do Vasco diante do Fortaleza, mas também pela fala infeliz, digamos assim, do presidente do Flamengo em relação ao empréstimo da Crefisa de 80 milhões de reais ao Vasco. O Vasco divulgou uma nota oficial em resposta ao presidente do Flamengo, que fez insinuações a respeito do empréstimo do Vasco junto à Crefisa. Gasta dinheiro, a garantia, as ações do negócio. Rodrigo, não precisa dizer para bom meia. Isso é muito básico no mundo corporativo. O movimento é muito claro. E ele não superou a barreira dos 20%, porque isso seria um gatilho para você ter que ser considerado, por exemplo, uma parte que não é só financeira. É como se você estivesse realmente botando um pé dentro do clube. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um movimento, né, de desembarque de um clube para você embarcar em outro daqui a pouco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você vê problema dentro do contexto do futebol. Eu acho que nós temos um caso de conflito clássico aí. Como é que pode, quem é dono de uma empresa, que trabalha num clube, cujo maior patrocinador era esse, que é credor de um outro clube, que a garantia são as ações. Detalhe, isso tudo se anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras, em 20 minutos. Eu acho que isso é complexo. Mas legalmente não tem problema, né? Eu acho que tem algumas coisas que é ser feita a mulher de César, né? Não precisa ser honesta, tem que parecer honesta também. Então, para quem se posiciona como baluarte da correção, como é que fica isso aos olhos de todos? Eu acho que isso não pode. São dois clubes de grandeza nacional, são dois dos clubes de 5 maiores torcidas do Brasil, tá certo? Que disputam competições comuns, como Copa do Brasil, Brasileiro. Como é que faz uma relação dessas? Eu entendo que isso aí, na minha opinião, isso tem um conflito intrínseco ali. Abre aspas para o Vasco. O Vasco repudia frontalmente a postura do presidente do Clube de Regatas Flamengo por fazer insinuações e também ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade em relação a temas que nada dizem a respeito à instituição
da qual é mandatário. Tal fato, além de não surpreender, certamente tem o intuito de desviar a atenção da opinião pública de assuntos ligados à conduta do seu próprio clube no mercado. O Vasco reafirma publicamente que conduz todas as decisões com tal transparência, lisura e seriedade, valores que se manterão irretocáveis, mesmo diante de atitudes lamentáveis como esta. Fecha aspas aí para o Vasco. O Vasco retrucando o que diz o presidente do Flamengo, falas infelizes, com certeza aí o cara tentando prejudicar a imagem do Vasco no empréstimo da Crefisa, né? Ele com certeza está desesperado, né? Tá com medo do Vasco aí com a Crefisa, do banco se aliar com o Vasco e o Vasco se tornar uma potência, também a Leila Pereira ser beneficiada em muita coisa, porque esse cara detesta a Leila Pereira, tem uma briga interna entre Flamengo e Palmeiras e certamente aí a gente espera que tudo aconteça bem. Está tudo confirmado pelo Vasco, o empréstimo já aconteceu. O Vasco até mesmo foi para Fortaleza pela companhia aérea da Leila Pereira. Com certeza tem muito negócio envolvido, tem muita coisa em andamento. A Crefisa quer comprar a SAF do Vasco, name right São Januário. É um acordo que está muito perto de acontecer e tudo de bom deverá acontecer entre Vasco e Crefisa e o Vasco se tornar novamente uma potência no futebol brasileiro. E isso assusta, né? E por isso que esse cara está bem preocupado com o posto da mulambada de até agora estar ali à frente dos outros clubes no Rio de Janeiro. Vamos torcer para que com a chegada da Crefisa o Vasco tenha grandes chances de se tornar novamente uma potência não somente no Rio, mas também no cenário nacional e internacional. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você achou do jogo diante do Fortaleza, o que você espera para o clássico contra o Fluminense, hein? Muito obrigado, forte abraço e é nóis!